Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar as páginas 12 a 16 do livro Pitanguá mais Matemática do quinto ano, tá certo? Na página 12 tem um texto sobre a numeração indo-arábica. Vocês vão ler esse texto, tá? Vai observar esse pergaminho onde traz a evolução dos números, tá bom? Do século XII até o século atual, as modificações que foram feitas. Temos aqui também o sistema de numeração decimal representado pelo material dourado, tá? Que o cubinho indica uma unidade, a barra indica uma dezena, isso quer dizer que aqui tem 10 cubinhos, tem 10 unidades. A placa indica uma centena, isso quer dizer que aqui tem 100 unidades e 10 barrinhas dessas aqui, tá? E o cubo que indica uma unidade de milhar, isso quer dizer que aqui tem 1000 cubinhos, tá certo? Tem 10 placas de 100 e tem 100 barras dessa, tá bom? Esse cubo aqui são 1000 cubinhos desse. Então, juntando 10 cubinhos, 10 unidades, formamos uma dezena. Juntando 10 dezenas, formamos uma centena. E juntando 10 centenas, formamos uma milhar, tá certo? Então, temos aqui 10 unidades equivalem a uma dezena, 10 dezenas equivalem a uma centena e 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar, ou seja, 1000 unidades. Número 1 tem uma centena equivale a quantas unidades? Uma centena é um grupo de 100 unidades. 2. Uma unidade de milhar equivale a quantas centenas? Em uma unidade de milhar dessa aqui, existem 10 centenas. Existem 10 placas de 100. E quantas unidades? Em um cubo desse aqui, temos 1000 unidades, tá certo? Então, você vai colocar aqui, ó. No primeiro, 100 unidades. No segundo, 10 centenas e 1000 unidades, tá? Primeiro quesito da atividade temos. Em uma das fases de um jogo, Joyce obteve a pontuação máxima. Complete e descubra quantos pontos ela obteve nessa fase. Então, aqui nós temos 2 cubos, então, 2 unidades de milhar. Coloca aqui 2, tá? Temos quantas placas de 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 placas de 100, então tem 7 centenas. 2 unidades de milhar e 7 centenas. E quantas unidades? Porque não tem dezena. Pode ver que não tem nenhuma barra dessa de dezena, tá? Então, pulamos para a unidade. Tem 3 unidades. Então, você coloca aqui 3 unidades. Então, essas 2 unidades de milhar, se uma unidade de milhar é 1000, 2 unidades de milhar vai ser 2000. Então, temos 2000 mais. Se tem 7 placas de 100, tem 700. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, mais 700. E mais 3, porque só tem 3 unidades. Então, nós temos aqui 2.703. Joyce obteve 2.703 pontos nessa fase. No segundo quesito, temos: Jorge fez uma pesquisa para saber qual é o nome dado ao período de 10 anos e também ao período de 100 anos. Veja o que ele está dizendo. O período de 10 anos recebe o nome de década. Então, a cada 10 anos, forma uma década. E o período de 100 anos recebe o nome de século, tá? Então, conjunto de 100 anos, século. Conjunto de 10 anos, década. Ele também pesquisou início e término de alguns séculos. Veja os dados obtidos nessa pesquisa. Século I, o início, 1º de janeiro do ano 1. Término, onde é que ele termina? 31 de dezembro do ano 100, tá? Porque quando fizer 101,
Aí já é outro século. Século II. Aí vem o século II. Qual é o início? 1º de janeiro do ano 101. Qual é o término? 31 de janeiro do ano 200. Século XV. 1º de janeiro do ano 1401. Qual é o término? 31 de dezembro do ano 1500. Porque quando for 1501 já é o século XVI. Agora escreva de qual século cada um dos anos fez parte. 1450. 1450 está entre qual século? Está entre o século XV, ó, porque é de 1401 a 1500. Então, 1450, século XV. 1900. 1900 está dentro do século XIX, tá? 1900 é o término do século XIX, porque quando for 1901 já é o século XX. 1901, século XX, tá? O que eu acabei de falar. Temos aqui no terceiro. No esquema está indicada a época em que viveram algumas personalidades brasileiras. Temos aqui entre 1870 e 1880, quem nasceu aqui, ó, 1870, Oswaldo Cruz. Então, ele nasceu primeiro, ele nasceu na década de 1870, tá? Depois aqui, ó, 1880, nasceu Monteiro Lobato e depois Tarsila do Amaral. 1900, nasceu Cândido Portinari, tá? E vem 1930, nasceu Tom Jobim. O final onde morreu. Bora lá ver. Monteiro Lobato nasceu no ano de 1880 e ele morreu aqui em 1940. Ó, tá vendo o término dele, ó. 880 a 940. Tarsila, em 1880 e ela foi até 1970. Aqui, ó, Tarsila. Oswaldo Cruz, 1870 e foi até 1910. Ó, ele tá entre 1910 e 1920, tá? Tom Jobim nasceu em 1930 e morreu no ano de 1990, até aqui. Cândido Portinari nasceu em 1900, ó, 1900, e morreu em 1960, tá? Aí agora tá perguntando, quais dessas personalidades viveram mais de 5 décadas? Olha só, mais de 5 décadas. Vemos Monteiro Lobato, olha a década dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Monteiro Lobato. Porque aqui tá em 10 em 10, se você observar esse agrupamento aqui é de 10 em 10. Tarsila do Amaral, olha, Tarsila do Amaral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 com um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, tá vendo? Quase 9. Oswaldo Cruz, não, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E nem 5 toda aqui, ó. Tá faltando aqui, Oswaldo Cruz, não foi mais de 5 décadas. Tom Jobim, sim, olha aqui Tom Jobim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tem um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui nessa, tá? E Cândido Portinari também. 1, 2, 3, 4, 5. Esse pouquinho daqui, ó, junta para 6. Mais de 5. Passou. Tá vendo? Portinari. Então, letrinha A, Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Tom Jobim e Cândido Portinari. O único que não viveu mais de 5 décadas foi Oswaldo Cruz, tá? Em quais séculos Monteiro Lobato viveu? Monteiro Lobato, ele está aqui entre, ó, 1880 e 1950. Ele viveu entre os séculos 19 e o século
20, tá? Letrinha C. Quais personalidades viveram somente no século XX? Quem chegou somente até o século XX foi Tom Jobim. Olha ele aqui. Tom Jobim, tá? E também Cândido Portinari. Certo? Aqui, ó. De 1930 para lá, tá? Antes de chegar em 2000. Quarto quesito. A professora de Bruno distribuiu para cada aluno 4 fichas com os algarismos a seguir. 9, 2, 7 e 1. Depois ela pediu a eles que, utilizando as 4 fichas, formassem números de 4 algarismos. Veja a seguir os números formados por 4 alunos. 9.271, usando somente esses, tá? 1.792, 2.971 e 7.219, tá bom? 9.271, 1.792, 2.971, 7.219. Analisando esses números, podemos verificar, por exemplo, que o algarismo 9 assume diferentes valores, dependendo da posição que ele ocupa em cada número. No número 9.271, o algarismo 9 tem valor posicional de 9.000. Ele está aqui na frente, ó. Ele está na casa da unidade de milhar. No número 2.971, o algarismo 9 tem um valor posicional de 900. Aqui, ó. Ele está na unidade dezena centena, então ele vale 900 vezes, 900. Letrinha A. Qual é o valor posicional do algarismo 9 no número? 1.792. Esse 9 aqui, ele vale 90. Ele está na casinha da dezena. 9 vezes 10, 90. 7.219. Ele está na casinha da unidade. 9 vezes 1, 9, tá? Então, aqui ele vale 90 e aqui ele vale 9. Letrinha B. Utilizando os algarismos das 4 fichas, sem repeti-los, escreva 3 números em que o algarismo 2 tenha valor posicional 20. Então, 3 números para que o algarismo 2 tenha posição de 20, ele tem que valer 20, seria usando somente esses números aqui, tá? Esses números, ó. Aí seria 1.729, 9.721, 7.129. Então, 2 tem valor de 20. O algarismo 1 tem a valor posicional de 100. Então, 1 tem que valer 100 na casinha da centena. 2.179, 9.172 e 7.129. O algarismo 7 tem a valor posicional 7. Então, agora ele tem que valer a unidade. Então, ele tem que estar na casinha da unidade. 1.297, 9.217, 2.197. O algarismo 9 tem a valor posicional 9.000. Então, o 9 tem que estar na frente. 9.172, 9.217, 9.712, tá? Quinto, Franciele e Joana estão brincando de adivinhar números. Lê as informações que Franciele escreveu nas fichas e determine o número em que ela pensou. É um número de 3 algarismos. Então, se é um número de 3 algarismos, tem até a casinha da centena, tá? O valor posicional do algarismo 5 é 50. Então, nesse número tem 3 algarismos e o valor posicional do 5 é 50. O valor posicional do algarismo 9 é 9. Então, já temos aí 50 e 9. O valor posicional do algarismo 3 é 300. Então, temos 359. Então, Franciele pensou no número 359. Aqui na página 16, temos o sexto quesito. Complete os esquemas com o valor posicional de cada algarismo. Temos aqui a letrinha A, 2.638.
O 8 vale quanto? 8, porque ele está na unidade. O 3 vale 30. 38, ele está na dezena. O 6 vale 600, porque ele está na casinha da centena. E o 2 vale 2.000, tá? Porque ele está na casinha da unidade de milhar. Na letrinha B temos 1841. O 1 vale 1, porque ele está na unidade. O 4 vale 40, porque ele está na dezena, ó. 1841. O 8 vale 800, porque ele está na casinha da centena. E 1 vale 1.000, porque ele está na casinha da unidade de milhar. Em qual desses números o algarismo 8 tem o maior valor posicional? Onde é que o 8 aqui vale mais? Aquele vale 8 unidades e aquele vale 800. Então, ele tem maior valor aqui no B, 1841. Aí você vai colocar aqui, ó, 1841, tá? Qual é esse valor? Qual é o valor do 8? 800, tá? Onde ele tem maior valor posicional. Se trocarmos as posições dos algarismos 2 e 6 no número 2.638, o novo número obtido representará a mesma quantidade? Não. Por quê? Se eu trocar, aqui tem 2.638, mas eu vou trocar o 2 pelo 6. Veja como é que vai ficar. 6.238. Então, não é o mesmo número, não é a mesma quantidade, não. Esse número vai ficar maior, porque a posição do 6 aumentou, ele foi para a unidade de milhar, tá? Então, a resposta é não. Registrando quantidade. Olha só, você vai ler esse texto aqui, que fala como antigamente os astecas registravam a quantidade, tá certo? E vai responder essa perguntinha aqui, ó. Cite algumas situações nas quais seja necessário registrar quantidades. Quando a gente vai comprar pão, a gente registra a quantidade, quantos pães a gente vai querer. A gente, para registrar a quantidade, a gente usa primeiro os números, não é? Quantidade de alunos na sala de aula, tem lá a chamadinha, tem os números. A quantidade do valor que a gente vai pagar, a quantidade de elementos que a gente vai comprar. Então, a gente utiliza os números para fazer isso, tá? Letrinha B. Com a ajuda de uma família, faça uma pesquisa para verificar outros recursos, além de imagens, que os seres humanos utilizavam para representar quantidades, tá? Então, isso aí é para você fazer em casa com a sua família, tá certo? E na pesquisa você vai ver que para registrar quantidade, os seres humanos, eles utilizavam pedras, utilizavam nós em cordas, eles utilizavam gravetos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe com o colega, tá certo? Fiquem com Deus.